25 minutos, 12h25. Começa aqui mais um programa conversando com a prefeita Débora Almeida, pela Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, TV SB1, TV Diário e Blog Jardim do Agreste, todos em cadeia, unidos para trazer informação em primeira mão e conversar com a prefeita número 1 de Pernambuco, a prefeita Débora Almeida, sobre o coronavírus e o que podemos e não podemos fazer e como sobreviver a uma pandemia mundial. Boa tarde, prefeita Débora Almeida. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, Naldinho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Bento FM, da Rádio Espírito Santo FM, da TV SB1, do Diário, da TV Diário, do Jardim do Agreste, né? Todos vocês que estão transmitindo também e todos vocês que estão nos acompanhando de casa ou por meio das redes sociais. Pois é, nós estamos ao vivo, são 12h25. Prefeita, esses últimos dias são difíceis. Tem aí você montou uma comissão com os secretários, cada um está responsável, cada secretaria é responsável por algumas ações. Que tipo de ações estão sendo feitas e como é que está essa distribuição para enfrentar esse vírus tão mortal, tão letal, prefeita? Motinha, eu quero começar dizendo, né, que todas essas medidas, né, que foram tomadas no município, que foram tomadas no governo do estado, que foram tomadas no Brasil todo, né, por orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, né, baseados na ciência, baseados em fatos, né, em comprovações da necessidade do cuidado, elas continuam no município de São Bento do Una. Nós organizamos cada um dos secretários, né, cada um está responsável por uma atribuição, o secretário Dácio, o secretário de Cultura, está responsável pelas barreiras sanitárias que nós estamos organizando no município. Todas as pessoas que entram pelas 3 entradas da cidade, elas têm um pessoal que atende, né? A gente mede a temperatura, a gente dá orientações. Aquelas pessoas que estão chegando da área de risco, como nós tivemos hoje um ônibus que chegou, então a gente orienta a que essas pessoas fiquem na quarentena. Se por acaso a pessoa está apresentando algum dos sintomas, a gente já orienta a procurar o hospital, né? E fica acompanhando, monitorando isso. Então nós temos as barreiras elas são muito importantes, porque está dando possibilidade da gente acompanhar quem está entrando, quem está saindo. E aí eu peço, Naldinho, Motinha, todos vocês que estão nos ouvindo, os ônibus, né, que estão vindo com as pessoas que estão vindo de outro local, a gente não está barrando ninguém, a gente está fazendo o controle. Aquelas pessoas que estão vindo da área de risco, elas precisam necessariamente, pela saúde, pelo bem da saúde delas, pelo bem da saúde das famílias delas e pensando na coletividade como um todo, elas precisam ficar em casa. Então, por favor, todo mundo que estiver chegando, né, o que você tiver notícia, que chegou de uma área de risco, comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, inclusive quem está acompanhando isso é o secretário Hildo com a equipe, então qualquer solicitação a gente está encaminhando a Hildo, Hildo está entrando em contato com a equipe da saúde que ficou responsável por isso, então ele está acompanhando. E a gente teve a notícia, a gente está fazendo todo esse trabalho de educativo, de orientação, e a gente está sabendo que tem pessoas que estão vindo nesses ônibus e que chegam ali em Lajedo, chegam ali em Belo Jardim, os familiares estão indo buscar eles e eles estão entrando na cidade por meio das estradas de barro. Não precisa você fazer isso. Passe pela barreira sanitária. O que nós estamos fazendo é pelo bem de vocês, é o controle. Então eu peço a cada um que está nos ouvindo, né? Você da cidade, você da zona rural, vamos colaborar. A gente só vai ganhar essa guerra se for assim, né? Então, até agora, até este momento, nós não temos no nosso município nenhum caso, né, de coronavírus. Mas essas pessoas que estão vindo, né, de áreas de risco, onde existe uma contaminação, então essas pessoas elas precisam ficar necessariamente de quarentena, né? Elas precisam ficar no isolamento dos 14 dias. E se ela chegar na casa, ela não pode se misturar com as outras pessoas da casa se as outras pessoas da casa também saírem, né, também ficarem. Então ela tem que ficar em isolamento. Então isso é muito importante falar. Então não façam isso. Passem pelas barreiras sanitárias. É necessário que a gente faça esse controle. Então, por favor, não façam isso. É pelo bem de vocês que a gente está fazendo. Então,
para que esse trabalho, para que esse controle, ele seja eficaz, então é necessário que a população também colabore. Então, quando chega nessas barreiras sanitárias, nós fazemos o controle, nós fazemos a desinfecção dos pneus, nós medimos a pressão não, nós medimos a temperatura das pessoas, fazemos a orientação. Então, isso está sendo muito importante, Motinha, para controlar. Então, a gente pede a colaboração também das pessoas. Todas as pessoas que forem passar na barreira, elas vão passar, mas elas vão passar de forma orientada e a gente vai ter o controle. Então, por favor, né, não evitem, não tentem burlar as orientações, porque a partir do momento que você burla uma orientação dessa, você descumpre uma orientação dessa, você vai estar colocando em risco a sua vida, a da sua família. Né? Então é importante que cada um esteja acompanhando. E, na verdade, talvez se seja um medo, pânico, sei lá, as barreiras não é para prender ninguém, não é para... É apenas para monitorar e orientar. Orientar e monitorar. As pessoas estão sendo monitoradas, estão orientadas, isso é pelo bem. Inclusive tem um vídeo... Do povo e delas. Inclusive tem um vídeo, uma recomendação, Motinha, do Ministério Público, onde ele diz exatamente isso. Os municípios devem fazer as barreiras sanitárias, né, com orientação e com monitoramento. Né? Ninguém está barrando, ninguém está deixando ninguém de entrar, não. Agora eu preciso saber, a gente precisa saber, a Secretaria de Saúde precisa saber, né? E o povo de São Bento do Una, né, como um todo, precisa saber quem está chegando na cidade, certo, de onde está vindo e como essa pessoa está chegando na cidade. Essa semana agora você já começou pagando aos funcionários que trabalharam os últimos dias desse mês de março. Como é que foi o calendário, quem vai receber, como é que vai ser, o banco vai estar aberto, como é que vai ser essa situação? Motinha, ontem nós já fizemos o pagamento dos aposentados que recebem até R$2.000, já foi liberado ontem. Hoje foi liberado o pagamento dos funcionários da saúde, da Secretaria de Educação. Todos receberam, e aqui eu quero dizer, né, todos os efetivos, né, com todas as gratificações, né, com todo o trabalho, né, que foi realizado, né, todos os direitos. Inclusive eu quero até pontuar uma coisa aqui. Tem uma recomendação do Tribunal de Contas, e isso para todos os municípios do estado de Pernambuco. Aqueles municípios que ainda não tinham implantado o piso nacional do professor, o piso nacional 2020 do professor, né, do agente de saúde, do agente de endemia, eles não vão poder fazer isso. Em São Bento do Una, o agente de saúde e o agente de endemias, desde janeiro, já está recebendo o piso nacional, né, da categoria. Alguns municípios, infelizmente, não implantaram ainda e não vão poder implantar por conta dessa determinação do Tribunal de Contas, como também alguns municípios também não vão poder implantar o piso nacional do professor. Aqui em São Bento já foi implantado e esse mês já foi feito o pagamento. Hoje também foi feito o pagamento, Motinha, dos dias, né, que foram trabalhados, dos funcionários, dos contratados, né, da educação, também já receberam hoje. Amanhã, deixa eu só abrir aqui o calendário, está ali na tela o calendário. Abra aí, Naldinho, mais em tela. Dá o foco nele, Naldinho. Sim. Na segunda-feira, dia 30, né, a gente vai estar liberando da Secretaria de Saúde e na terça-feira a gente vai estar liberando das demais secretarias e departamentos, né, porque na segunda-feira é quando nós vamos estar recebendo o recurso do Fundo de Participação dos municípios. Então, a gente dividiu por secretarias para diminuir o fluxo, né, nos bancos, Motinha. E assim, a gente até orienta aos servidores, às pessoas que estão recebendo, que se eles puderem pagar, né, e utilizar o cartão de débito, é melhor do que ir ao banco sacar dinheiro, entendeu? Mas aí também a secretária Kelly, junto com Júnior Avelino, eles estão acompanhando, né, junto aos bancos, às casas lotéricas. Inclusive nós fizemos marcação de filas, né, de cada um de onde é que pode ficar no chão, fizemos a marcação nas calçadas, e aí junto com o banco a gente está orientando também e organizando isso. Então, a secretária, Naldinho está mostrando até algumas imagens, onde cada um pode ficar na fila. Então, a gente está orientando também isso, acompanhando. Eu quero aqui agradecer também aos bancos, Banco do Brasil, Banco do Bradesco, às casas lotéricas, a todos os funcionários. Organizaram também a questão do atendimento interno, dos horários, com ampliação de horários também. Então, eu quero agradecer
a todos. Os bancos, as casas lotéricas, eles não irão fechar. Então, não tem por que entrar em pânico, né? Então, vai continuar o serviço das casas lotéricas, dos bancos, seguindo as orientações, Martinha. Pois é, então você que está em casa ouvindo, está aí. Na rede social também o pessoal já está encaminhando esse calendário. Prefeita, como é que vai ser tomado? A partir de quando você tem um decreto, né? Por exemplo, aulas, não tem, algumas secretarias não vão funcionar. Essas pessoas que seriam contratadas não estavam. Tem-se um período, como é que você está lidando com isso? O que é que os prefeitos estão conversando? Porque eu sei que é geral, vamos falar na AMU, que é Estado. Como é que vocês estão lidando? O que é que pode ser feito com esse pessoal? Tem uma visão, uma previsão? Botinha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que, antes de responder essa sua pergunta, a gente tem que fazer um comentário aqui sobre o discurso e as atitudes, né, as falas do presidente da República, Jair Bolsonaro. No entendimento de todos os prefeitos, né, dos 184 prefeitos do estado de Pernambuco, são declarações irresponsáveis. Inclusive, o discurso dele, né, que ele faz, não condiz com as ações que estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde e pelos anúncios que estão sendo tomados. Por exemplo, ele decreta estado de calamidade pública em todo o país. Encaminha em caráter de urgência para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ratifica o decreto de calamidade pública. Ele vai em rede nacional e anuncia que vai estar liberando para estados e municípios 85 bilhões para o enfrentamento e o combate ao coronavírus. No outro dia, ele vai em pronunciamento, em rede nacional, em cadeia nacional, dizer que é só uma gripezinha. E que estados e municípios, prefeitos e governadores estão exagerando, que é só uma gripezinha. Quem for atleta como ele não vai sentir nada. No outro dia, ele anuncia um Corona Voucher, né, que é um benefício que será concedido àquelas pessoas que estão paradas, sem poder trabalhar, de R$200. O Congresso apresenta a proposta de 500, ele vai e apresenta a proposta de 600, que foi o que foi aprovado. Inclusive, por família, esse benefício pode ser até de R$1.200. Então, se é só uma gripezinha, se todo mundo pode trabalhar, então, por que ele vai e anuncia 85 bilhões? Depois ele anuncia que vai ter o voucher de 600, de 1.200 por família. Entendeu? Ele está indo em contrário a tudo que está acontecendo no mundo. No mundo. Você liga a televisão, você está vendo. Contrário de tudo que né, os infectologistas, o que estão apresentando. O próprio exemplo da Itália, Motinha. Chegou um momento na Itália, né, inclusive tem uma declaração do prefeito de Milão, onde ele dizendo que eles erraram muito quando eles publicaram uma campanha, que é como a campanha hoje que o presidente Bolsonaro soltou, onde diz que o Brasil não pode parar, que é para as pessoas voltarem à vida. E aí ele dizendo, nós erramos muito, porque nós fizemos a quarentena, depois nós liberamos, e hoje, só em Milão, na cidade de Milão, 4.500 mortos. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, nós como gestores, nós como prefeitos, né, a partir do momento que você está responsável, né, você assumir um compromisso, nós fizemos um juramento de defender a vida das pessoas. Então, a gente tem que ser muito responsável. Então, a gente vai continuar seguindo as orientações. Aqui em São Bento, a gente vê a economia é basicamente rural. Né? A zona rural, a avicultura, a pecuária, laticínios, a agricultura, inclusive a gente está arando terra na zona rural para que as pessoas possam plantar isso tudo com cuidado. Entendeu? Tudo isso com cuidado. Né? O comércio, nós criamos os grupos de WhatsApp onde as pessoas podem anunciar o seu produto e as pessoas que querem comprar podem também entrar em contato, a mercadoria é entregue na sua casa. As casas de construção, Motinha, as casas de construção, elas podem vender o produto, elas não podem abrir para que as pessoas entrem dentro da loja e façam. Inclusive, essa é a orientação da Associação de Casas de Construção. Como é que ela deve atuar? Ela deve ser um ponto de entrega ou ela fazer a entrega em casa. Né? Inclusive, a gente vai estar
passando e entregando nas casas de construção a interpretação desse decreto, né, com base também nessa orientação da associação, para que ninguém está querendo que as pessoas deixem. Então, a gente está buscando formas que as pessoas possam continuar trabalhando, mas com segurança, com responsabilidade. Não é? As lojas de roupas, as lojas de calçado, elas devem permanecer fechadas. A gente orienta que a gente sabe que agora está acontecendo o pagamento da folha de pagamento do aposentado. Crie uma forma que você possa receber também, né? Mas sem abrir a loja. Você não pode abrir a loja. Mas uma forma que você possa estar também colocando, vendendo os produtos, né? Que você possa estar entregando em casa o produto que a pessoa estiver precisando, e você criar também uma forma que as pessoas possam pagar você com depósito bancário, com transferência bancária, ou então você pedir para ir buscar. Então vamos ter muito cuidado. Verdade. Entendeu? Vamos ter muito cuidado. O que a gente escuta aqui, eu leio aqui nas mensagens que ligaram muito para mim hoje, aí eu vou passar a pergunta para você, é o seguinte: todas as prefeituras estão fazendo os pagamentos a partir de hoje até o dia 31 de quem trabalhou o começo desse mês, 15 dias, 10 dias, 20 dias desse mês. E esse dinheiro, claro, vai dar para ser sustentado até dia 10, 15 de abril. A partir daí, essas pessoas que ficam desempregadas, ou o pessoal que é mototáxi, pedreiros, serventes, os autônomos, não tem de onde viver. Como você acabou de dizer aqui, ontem o presidente da República, com os deputados, foi votado as propostas 200, 400, 500, 600. Então, a pergunta hoje de todo mundo é dizendo assim: quem pode receber, quem vai receber esses 600, esse dinheiro do governo federal, e como é que vai ser feito esse cadastro? Você já sabe como é que está no grupo dos prefeitos? Motinha, muita gente me perguntou hoje, tem até muita pergunta aqui que a gente vai tentar responder. Ontem, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional é formado por duas casas. A Câmara dos Deputados, onde tem os deputados, e o Senado. Ontem passou na Câmara dos Deputados a aprovação desse voucher. Né? 600. E aí a possibilidade da família receber 1.200. Né? Porque é 600 por pessoa e cada família pode receber até por duas pessoas. Então seria R$ 1.200. A gente não tem ainda os detalhes de como vai acontecer esse cadastramento dessas pessoas e o recebimento desse valor. Isso hoje deve ser aprovado e encaminhado para o Senado. Então, os senadores, vai para o Senado. Então, os senadores devem aprovar e aí depois vai para o presidente da República sancionar isso. E aí deve passar as orientações para os municípios fazerem o cadastramento. Eu acredito que o cadastramento deve ser semelhante ao cadastramento que acontece do Bolsa Família. E aí é importante a gente falar também, inclusive foi levado pelos prefeitos para o governo federal, para o Congresso Nacional e principalmente para o governo federal. Vocês viram que em janeiro o governo federal concedeu 70% dos benefícios do Bolsa Família, né? Novos benefícios do Bolsa Família, 70% para o Sul e Sudeste e apenas 3% para o Nordeste. Aqui em São Bento, nos últimos 11 meses, nós temos 1.000 pessoas que atendem os requisitos do Bolsa Família. E isso, eu estou dizendo, antes de tudo isso, há 15 dias atrás. Se a gente for fazer esse cadastramento hoje, a gente tem um maior número de famílias. Então, 1.000 famílias. E nos últimos 11 meses, o governo federal só concedeu um único benefício de Bolsa Família a uma família quilombola. Então, além da concessão desse Corona Voucher que eles anunciaram ontem, é importante também que o governo federal faça a concessão, né, e zere esse cadastro de reserva do Bolsa Família, que sejam concedidos os benefícios de Bolsa Famílias a todas essas famílias que já atendem, que já têm os requisitos, né, para que seja atendido. Então, a gente está aguardando as orientações, direto a gente está monitorando, acompanhando, lendo as instruções, as recomendações, então a gente vai estar passando também para vocês. Você está com... São 12 horas e 53 minutos, eu já vou pedir a Naldinha aqui para saber se a gente continua no horário de Zé Avelino, a João Luiz está lá nos estúdios, ou se a gente termina na São Bento FM 1 hora e continua pelas redes sociais. Tem uma multidão de gente aqui
assistindo, a gente vai até unificar a partir da semana que vem aqui com o Naldinho, a gente vai tratar disso hoje, as redes sociais todas, tem uma multidão de gente, muitas perguntas, e a prefeita tem também as perguntas de quem faz pelo Instagram dela durante a semana, que é o Débora Almeida 40 no Instagram, ela é quem responde, ela guarda, e são diversas perguntas, dúvidas das pessoas, ela vai passar aqui. Enquanto isso, João Luiz vai nos dizer se continua, porque aí, se não, uma hora a gente encerra pelo rádio, e você que está no rádio pode vir para o Facebook, TV Diário, TV SB1, blog Jardim do Agreste, todo mundo está ao vivo e pode mandar suas perguntas, como Raul Soares, Maria do Socorro, Paulo Iene, muita gente perguntando aqui, eu vou passar tudo para a prefeita. Hoje ela ainda vai estar na Asas FM, daqui a pouquinho à tarde, com o Edinaldo Guedes. Então, vamos lá. Ela está ali vendo as perguntas. Estou recebendo aqui a prefeita Débora Almeida. Dali já colocou ali, o governo anuncia 40 bilhões para empresas pequenas e médias, né, pagarem os salários. Quer dizer, eu enxergo, como disse aqui Raul Soares, ele diz assim, que, deixa eu trazer a pergunta dele, vejam que é a situação que a prefeita trouxe aqui, ela vai, antes dela trazer as perguntas. Enquanto ela procura, ele diz assim, vejam que o presidente, os decretos, está confundindo a cabeça do povo. Exatamente. Porque os governadores dizem uma coisa, um decreto, e o presidente traz outro, e no outro dia ele botou outro decreto que desmancha o que ele disse. Então veja como Raul entende, ele diz, polícia fechando loja, governador é mau caráter, proibindo comércio, indústria abrir, governador não sabe o que faz, invadindo loja, distribuidor, medicamento, estão sendo saqueados, tal. Veja como está a cabeça do povo. E alguém diz assim, Lindete diz, ninguém está entendendo mais nada. Um diz uma coisa, o outro diz outra. É isso que o povo confundiu. É exatamente isso que eu estou dizendo. As próprias ações do governo federal, né, com os decretos, com essas liberações, como foi você falou aí, não condiz com o que ele está dizendo. Se ele diz que é uma gripezinha, uma besteirinha e todo mundo pode ir para a rua trabalhar, então por que é que ele anuncia essas medidas? Entendeu? Então, realmente, ele tem que falar de forma mais clara. Ou é gripezinha, entendeu? Ou não é. O próprio ministro da Saúde dele, os decretos que está, então não está condizindo. Não está batendo com o que está se falando. Então, realmente está confundindo a população. Pois é, então é isso, Raul Soares, que a prefeita está explicando. Você tem que vir com as perguntas daqui, a prefeita quer responder as daqui, então o pessoal... Não, vai para daí daqui, a gente vai, pronto. Depois segue daqui. Deixa eu começar por um. Tami, assim, o que vocês estão sabendo sobre o Tami Ambromovic, coisa assim, o que é que vocês estão sabendo sobre o auxílio que o governador do Paraná mandou, né, para as pessoas que não podem trabalhar? Será que é verdade mesmo? Vocês têm conhecimento disso? Seria isso que a gente tem perguntado. É verdade mesmo? Vai ter esse dinheiro do governo federal? Ontem, isso aí que é do Corona Voucher, que a gente falou agora há pouco, Motinha. Ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados, e aí vai passar depois, né, deve estar passando hoje no Senado Federal e depois volta para o Presidente da República. Então a gente não sabe detalhes ainda, então tem que acompanhar. Motinho, o que eu estou vendo também, que está gerando muita coisa, eu estou vendo muito dos pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro, é como se ele já estivesse antecipando a campanha para presidente que vai acontecer em 2022. Essa aqui é uma interpretação que eu quero compartilhar com vocês, que eu estou vendo. Porque a gente sabe que o governador Dória de São Paulo é pré-candidato à presidência da República, o governador do Rio de Janeiro, Witz, é também. O presidente Jair Bolsonaro também. Então é como se o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também. Então eu vejo muito nisso no debate quando ele vai, como se fosse uma antecipação de uma campanha política para presidente. E isso está prejudicando a população. Quando, na verdade, hoje, o que é importante, né, o que deve se debater, são medidas pensando na vida das pessoas. Eu acredito que a gente não pode nem estar debatendo eleição municipal. Quanto mais está na televisão fazendo debate de eleição de presidente, que é daqui a 2 anos que a gente não sabe nem como é que vai ser. Então, eu estou vendo muito isso, brigazinha de coisa, e aí, né, é muito complicada a situação. Difícil. Entendeu? Acho que o momento é de quê? De se baixar bandeiras, o momento é de união, de unir forças para salvar a vida das pessoas, Motinha. Para encontrar soluções de uma forma uniforme, responsável pela vida das pessoas.
Esse debate político que estão fazendo aí está prejudicando as pessoas. Verdade. Emily Araújo diz assim, que está sabendo, se é verdade a você, se está tendo furto já nos comércios, nas lojas? Não. Inclusive, aquele vídeo que foi compartilhado ontem, dizendo que tem saque no supermercado, ele dali foi em 2013. Não tem história, não tem nenhuma notícia de saque acontecendo. Inclusive, os supermercados estão abertos, as farmácias estão abertas, aqueles que vendem gêneros alimentícios também. Amanhã nós vamos ter a feira aqui em São Bento, né? Agora limitada a gêneros alimentícios. Né? Vai ter a feira do queijo, entendeu? Então, a produção, a questão, as pessoas não precisam se preocupar com isso. Então, eles vão continuar abertos. Não precisa também você comprar tudo que tem no supermercado, porque eles vão continuar abertos para que você possa estar também abastecendo a casa. E aí, Motinho, outra coisa também que eu quero aqui, a gente já está também, junto com a Procuradoria, né, a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Assistência Social, nós estamos organizando também, né, o cadastramento junto com o promotor de justiça. Isso aí está tudo bem orientado. A gente vai estar também fazendo a entrega das cestas básicas. Opa, a gente sabe que agora chegou o final do mês, a população vai estar necessitando, e isso a gente já tem um pré-cadastro. Né, quem já pode receber? São as pessoas em vulnerabilidade social. Isso aí é acompanhado pelos CRAs, né, as famílias em vulnerabilidade, em situação de risco. Então, a gente já tem um pré-cadastro, a gente vai estar recadastrando outras famílias, cadastrando outras famílias que não estavam nesse cadastro, mas elas, a partir desse momento de calamidade, elas foram incluídas. Então, a Secretaria de Assistência Social já está acompanhando isso, a gente, junto com o Ministério Público, a gente está organizando. Então, a gente vai estar fazendo também a distribuição das cestas básicas para essas famílias. Principalmente porque agora no final do mês, Motinha. Chegou o final do mês, né, as dispensas estão vazias e a população precisa se alimentar. Deixa eu dar uma pausa aqui, só para perguntar. Naldinho, como é que fica? Continua pelo rádio, a gente fica só na internet? Vê aí. Vê com o João aí. Enquanto isso, a gente está ao vivo. Cícero Rodrigues Barbosa, ele deve ser barbeiro, que ele diz assim, os clientes estão querendo cortar o cabelo e fazer a barba. O que é que eu faço? As barbearias, os salões de beleza, eles estão fechados, Motinha. Algumas pessoas, inclusive eu vou fazer até essa consulta, eu vi também que algumas pessoas irem atender na casa do cliente. Pode? Né? Mas isso aí eu vou consultar para poder estar passando. Porque isso aí você tem que também. A saúde do barbeiro, a saúde da população também. Entendeu? Então também tem que ter um controle. Então eu vou procurar saber essa informação, né, com os órgãos sanitários para saber isso. Pois é. Deixa eu ver, Raul Soares disse que vai seguir o presidente porque é fã, que é o maior do Brasil. Então, esse é um problema. Eu acho que devia, é como você está dizendo, tem que juntar todo mundo, deixar de pensar na campanha de presidente, na próxima, quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar, e não confundir as pessoas. Estamos numa pandemia mundial, porque o mundo todo está parado, não é o Brasil só. Então, um discurso só. Tem outra coisa também, que começaram um discurso dizendo que isolamento, falando duas coisas, isolamento horizontal e isolamento vertical. Seria? O isolamento horizontal seria o recolhimento como está a quarentena, as coisas fechadas e as pessoas em casa. O isolamento vertical seria isolar apenas os idosos e aquelas pessoas que têm a imunidade baixa e estão na área de vulnerabilidade. Aí eu pergunto, como na realidade brasileira hoje, das famílias brasileiras, não é? Como é que você pode separar o idoso de sua família? Onde a gente vê que hoje as famílias vivem com os avós, vivem na mesma casa, né? Então isso é importante falar também. Eles falam uma coisa, mas como é que você vai materializar isso? Você vai separar os idosos? Não vai. Deixa eu dividir aqui a rede. A Rádio São Bento FM vai sair agora. Você que está ouvindo a gente pela São Bento FM, vem aí a Voz do Cancioneiro, já está nos estúdios, Zé Avelino, Cafu, João Luiz. Você vem para a internet, aqui a gente está pelo Facebook, TV Diário, TV SB1. Você coloca aí no Face, assiste aqui ao vivo, manda sua pergunta. Dividida a rede, obrigado, São Bento FM. Perfeito. Oi? Está no YouTube também, você pode assistir em casa, na televisão, quem tem Smart TV aí, a TV SB1 está pelo YouTube. Prefeito Luciano, ele diz assim, boa tarde, eu queria saber qual é o planejamento para as pessoas da zona rural.
estou ouvindo o planejamento do município. Zona rural, você tem o que é que está sendo feito? Um pessoal de zona rural em isolamento, em ações. Não, as mesmas orientações que a gente está dando para as pessoas da cidade, as pessoas da zona rural também tem que seguir. Por exemplo, a questão de familiares que moravam em São Paulo e muita gente está voltando. Essas pessoas, quando voltarem, essas pessoas têm que ficar isoladas. Elas não podem ficar num convívio normal, porque senão elas podem estar trazendo o vírus, porque o vírus você pode estar com ele e não tem nenhum sintoma. Evitar receber visitas. Por exemplo, na feira amanhã, o idoso não vir para a feira, mandar uma pessoa só da família vir para a feira, comprar o que é necessário e voltar. Os cuidados de higiene, de lavar as mãos, os mesmos cuidados que uma pessoa da rua tem que ter, eles também têm que ter. É verdade. Por exemplo, você pode plantar, você pode fazer, a gente está inclusive fazendo a aração de terra, você pode, mas com cuidado, inclusive vamos dizer num curral, para não existir o compartilhamento, né, de instrumentos, por exemplo, o balde de leite, né, quando for tirar o leite. Sim. Então tenha o cuidado nessa higiene também, né, quando você vai fazer o plantio, né, a máquina plantadeira, for fazer a questão de limpar um mato ou alguma coisa, a enxada. Então os mesmos cuidados precisam ter. Evitar, e outra coisa, os bares também da zona rural, eles têm que ficar fechados também. Rafa Silvestre, nosso amigo Rafa, lá em Queimada Grande, diz assim: boa tarde, meu amigo Motinha, minha amiga e excelentíssima prefeita. Eu queria que você explicasse aí o dinheiro que foi devolvido da Câmara, porque tem muita gente pensando que os vereadores estão doando o salário deles. Não. Todo dia 20, as prefeituras municipais, os poderes executivos, encaminham o 1/10 da Câmara, que é um valor que a Prefeitura tem que passar para a Câmara funcionar, pagar o salário dos vereadores, o salário das pessoas que trabalham na Câmara e o funcionamento da Câmara. Nós passamos para a Câmara de Vereadores, todos os meses, R$316 mil. R$316 mil. E a Câmara devolveu, né, desses 316 mil, devolveu 20 mil. Desses 316 mil, 70% a Câmara utiliza no pagamento do salário dos vereadores e dos funcionários que trabalham na Câmara. E 30% seria para a manutenção da Câmara. Então, a Câmara de Vereadores, no último dia 20, ela devolveu 20%. Eu acredito que é 8% do que ela recebeu. Eu não estou com um cálculo na cabeça. Pois é, então tá aí. Não foi. Existe um debate a nível nacional, inclusive levantado pelo próprio Congresso Nacional, de se cortar, né, e se diminuir os salários, né, dos deputados, senadores e vereadores e dos outros cargos políticos também. Deixa eu me ver. Ana Moraes, ela pergunta assim, ela diz, como é que fica a situação dos contratados? Eles serão afastados. Recebe agora e daí para frente tem suas despesas. Tem alguma forma? No caso, acho que ela pergunta se eles entram nessa bolsa do governo, nesse projeto do governo federal de R$600, como é que faz? Ou depende da fiscalização da renda per capita por família? Acho que deve ser Motinha, isso. Eu acredito que essas pessoas elas poderão se integrar e receber essa bolsa do governo federal. No caso, eu não posso dizer com certeza porque eu não vi o projeto de lei ainda que foi aprovado ontem. É verdade, hoje inclusive E aí os contratos estão suspensos, assim que voltar à normalidade, eles vão ser readmitidos. Pois é isso que a gente está E assim, Motinha, foram os contratados foram os contratados das atividades que foram suspensas. Né? Os outros garis, as outras atividades que estão incluídas nos serviços essenciais que estão funcionando, eles estão recebendo normalmente. Sheila Xavier, sobre os agricultores que estão sofrendo com os preços de leite e queijo, o que é que pode ser? Eu soube que essa semana deu queijo a R$4. Motinha, nós vamos organizar as cestas básicas para estar distribuindo, né, para essa população em vulnerabilidade. E a gente vai estar organizando, inclusive, para na cesta básica, a gente está vendo como fazer isso, para a gente estar também comprando, adquirindo o queijo, né, de produtores daqui de São Bento e estar colocando também nessas cestas básicas e também possibilitando isso. Boa. As feiras do queijo, eles podem estar também entregando a mercadoria nos supermercados. Boa. E a gente vai estar trabalhando nisso, dando prioridade ao produtor de queijo do nosso município. Coisa boa. Luciana Barbosa, assim, eu soube que os portões do açougue só vai abrir a porta da frente.
Isso, para controlar também. Eu não estou sabendo que vai abrir só a porta da frente. Né? A gente vai controlar, porque da mesma forma que os supermercados, o açougue também tem que ter um controle. Exato, então eu quero pedir encarecidamente às pessoas. Infelizmente as pessoas têm um mau costume de entrar dentro do açougue e botar a mão na carne. É verdade. Quando se fosse, eu vou escolher a carne pegando a carne. Então não pode se fazer isso. Então vai ter sim um controle sanitário, né, da entrada das pessoas no açougue público, para que a gente possa estar controlando essa higiene das carnes. Inclusive o matadouro público, Motinha, já tomou todas as medidas, né, na questão do abate também da carne, para que não tenha uma contaminação. Larissa, acho que é Perislis, uma coisa assim, ela diz assim, e para quem vende produto de limpeza, pode ir para a feira? No caso, não, a feira ela é unicamente para gêneros alimentícios. É Patrícia, né? Patrícia, você pode entrar nos grupos de WhatsApp. Larissa. Não, você não pode ir para a feira vender produto de limpeza. Ela é restrita, limitada a gêneros alimentícios. Mas você pode fazer a entrega dos seus produtos na residência da pessoa que está comprando. Você pode entrar nos grupos de WhatsApp que a prefeitura criou por meio da Sala do Empreendedor e está anunciando o seu produto para fazer a entrega na casa, inclusive utilizando o serviço também do mototaxista. Luciana Aguiar diz que o marido dela é pedreiro e não está vendo você fazer uma ação por ele. Pelo pedreiro, não sei. Deve ser pelos pedreiros. Deve ser, no caso, entrar nessa bolsa, porque tem que ser uma coisa Mas federal. O pedreiro, nessa bolsa que o autônomo. governo federal anunciou, o pedreiro também acredito que vai entrar. O autônomo está entrando nisso. A construção, as obras da construção civil, elas foram paralisadas exatamente eles entenderam que ela tem um risco de contaminação. Apenas aquelas obras, né, que são essenciais, elas podem ter continuidade, como, por exemplo, uma obra de esgoto, uma obra de saneamento, obras essenciais para o abastecimento humano. Então, elas são essenciais. Então, todas as ações que a gente está fazendo, Motinha, é para a população como um todo. Né? É para a população como um todo. A gente está trabalhando para todo mundo. Nael Silva diz assim, se a gente não vai trabalhar, como é que vamos fazer para pagar nossas contas? Imagina se os caminhoneiros pararem de trazer comida, alimentos. Os caminhoneiros, eles podem trabalhar, Motinha. Inclusive, não existe nas barreiras sanitárias, ninguém está prendendo o caminhoneiro, está trazendo gêneros alimentícios. Inclusive, outra coisa também, o pessoal que vende frango e que está encaminhar o frango para outro estado, a Adagro lançou um sistema que pela internet, por esse sistema, o produtor pode tirar a guia de transporte animal também. Boa. Então, esse alimento, os caminhoneiros podem continuar viajando também. Tá vendo? Cláudia Matos, professora Cláudia, diz assim, Débora, infelizmente aqui na vila, as pessoas que chegam de São Paulo estão vindo aqui para circular normalmente. E, inclusive, foram passear em São Bento. É preciso intervenção em nossa comunidade. A feira do domingo existiu uma aglomeração muito grande. As pessoas têm que ter a consciência, porque a gente passa as orientações, a gente está orientando, mas a gente precisa da colaboração e da consciência de cada um. O que eu falei aqui sexta-feira passada. Essa é uma guerra onde o maior inimigo não é o coronavírus, é a falta de consciência, né, das pessoas. Porque se cada um se cuida, cada um segue as orientações, tem o cuidado de seguir, principalmente essas pessoas, mesmo. Se a gente aqui não tem casos confirmados, mas a gente está recebendo pessoas que estão vindo de áreas onde existe uma contaminação maior. Por exemplo, São Paulo, Naldinho, vê quantos casos tem confirmados em São Paulo. E esses casos que são confirmados, são casos confirmados de pessoas em estado grave. Né? Nem todo mundo é testado, só são testadas aquelas pessoas em caso grave. Então a pessoa pode estar com o vírus, não ter sintomas e estar andando por aí. Então as pessoas têm que ter a consciência, minha gente. Júnior Braga diz o seguinte, que, amigo, o prefeito de São Lourenço da Mata determinou doar o salário dele e 50% dos secretários. Esse projeto pode chegar aqui? Você já não recebe? Em todo canto. Em todo canto ele vai passar isso e assim, com certeza. Né? Então, todo mundo vai pagar uma parte vai colaborar, né? Nelson pergunta assim, as barbearias podem ser abertas sendo um fluxo menor como as demais do comércio? Não, as barbearias não podem abrir, né? Porque exatamente, para você, um cliente entrar na barbearia, você vê, ele senta na cadeira, ele tem coisa, então tem um risco de contaminação. Então, eu vou procurar saber, né, se poderia fazer o atendimento em casa, mas isso aí tem que ter muito cuidado, porque você teria que fazer um trabalho todo entendeu? Então, é realmente difícil. Eu sei que está todo mundo barbudo, as mulheres com cabelo precisando pintar,
né, a gente sabe, então realmente é um momento de muita dificuldade, Motinha. Ó, Luciano diz assim, prefeita, esse período de quarentena tem previsão? É previsto para até quando? Tem uma previsão para parar, para terminar? Infelizmente a gente não tem, né? Infelizmente a gente não tem um período de quanto. Então, os estudos que eles apresentam é que nós teríamos um pico de contaminação dia 9 e 10 de abril. Então, por isso que seria importante o isolamento das pessoas, né, para evitar Pelo esse menos pico. até ali, né? Para evitar esse pico que aconteceria em 9 e 10 de abril, exatamente na Semana Santa. Meu Deus. Então, são muitas incertezas. Quem foi que fez essa pergunta, Motinha? Foi Luciano Cíntia Marques, deve ser ele e a esposa fez. Luciano e Cíntia, realmente é um momento de muitas incertezas também e de muita informação. Então, a gente, né, por enquanto a gente não sabe. Agora uma pergunta aqui que é de várias pessoas. Rodrigo Almeida, Caroline Fonseca, ele diz assim, tem algum caso em São Bento de coronavírus? Não, nós não temos em São Bento nenhum caso de coronavírus, né? Até esse momento, estou falando agora 1h15 da tarde do dia 20, quanto hoje? Estou perdida com a chave. Dia 26. 27, dia 27 de março. Até agora, até esse momento, nós não temos. Nós temos casos de síndrome gripal, né? Que são pessoas que apresentam sintomas de gripe e que elas são, o isolamento familiar, ele é recomendado e a gente passa a monitorar. Se tiver um agravamento dos sintomas, essa pessoa volta para o hospital e nós encaminhamos para Recife para fazer o teste. Lúcia Barbosa, pergunta assim, Motinha, eu queria saber da prefeita se no meio da semana as portas do açougue, pelo menos do lado alguma, poderão ser abertas, sim ou não? Quer dizer, vai funcionar o açougue na semana ou não? Não, o açougue, supermercados, farmácias, elas podem funcionar, desde que tenha a limitação da questão do cuidado com a higiene, o cuidado para não haver essa contaminação e não acontecer aglomeração de pessoas. Certo, Motinha? Então, certo. Ele pode funcionar, né? Ele vai funcionar. O professor Sandro Soares, lá do Estado Siqueira, disse assim, boa tarde. Temos kits de testes e exames em São Bento do Una? Não, os testes no Brasil, eles estão nos hospitais de referência na capital. Então, o que acontece? A Secretaria Municipal, quando tem um caso, a gente comunica à Secretaria Estadual e aí nós recebemos a orientação e encaminhamos para o hospital de referência em Recife e lá a pessoa é testada. Eles não estão mandando os testes para os municípios, estão nos hospitais de referência. E hoje eles só estão testando, Sandro, aquelas pessoas com sintomas graves. Certo. Eu tenho quase 400 pessoas ao vivo entre TV SB1 e TV Diário, por isso algumas perguntas a gente não chegou, não pôde ainda perguntar. Eu peço até desculpa ao pessoal, mas a gente vai fazer aqui o possível. A Aparecida Siqueira pergunta se você tem previsão de volta às aulas. Não, a gente não tem previsão de volta às aulas. As escolas, elas estão organizando, Motinha, encaminhando as atividades, né, para os pais, para os alunos, né, com videoaulas, né, de forma bem interativa, a gente está fazendo isso. Por enquanto a gente não tem. Então, outra coisa importante falar, a volta às aulas, ela é perigosa, pelo seguinte motivo. As crianças, elas voltam às aulas, elas convivem com outras crianças dentro da sala de aula. Normalmente, quando elas voltam para casa, elas têm em casa idosos, elas têm em casa pessoas com diabetes, hipertensas, com a imunidade baixa. Então, elas podem estar trazendo para casa, né, o vírus. Então, as aulas elas não vão retomar. A gente, por enquanto, está trabalhando dessa forma, Motinha. Emily Araújo diz que o pai dela é engenheiro de obras, mas está suspenso do trabalho e está preocupado. Como poderá se sustentar, né? Esse é o projeto, por isso que o Senado deve estar votando hoje essa bolsa. Exatamente. Deixa eu ver mais. Evaldo, ele coloca assim, Motinha, casas de contribuição, acho que deve ser casa de construção, porque às vezes o telefone faz... Pode abrir as portas? Casa de construção. Olha, veja, casa de construção... pelo decreto e pela orientação da Associação Estadual de Casas de Construção. Como é que elas devem funcionar? As casas de construções, elas podem fazer, por exemplo, você vai precisar de alguma coisa, você entra em contato com a casa de construção, você pode ir na loja, pegar o produto
e pagar. Não é para você estar entrando na loja e olhando coisa não, porque a própria casa de construção, ela tem que cuidar também da higiene e do cuidado também das pessoas e dos funcionários que estão atendendo na casa de construção. Então, a casa de construção, ela não é para abrir, é para ela funcionar da seguinte forma. Ela, inclusive, a associação pede para colocar na frente da loja um número que a pessoa possa informar. Então, você vai na casa de construção só para pegar o produto, ou a casa de construção pode mandar o produto para a sua casa. Pois é. Vilma está dizendo aqui, Vilma da Silva, que é verdade o que você está dizendo sobre a educação e que as filhas dela, os filhos, meus filhos fazem todos os dias tarefas online. Isso, exatamente. Será que pode ser uma medida na próxima para ficar à distância, né? Motinha, essa crise, isso aqui está ensinando muita coisa a todo mundo. É de viver. A gente tá vendo, fazendo tanta análise da vida da gente, como a gente vive de muito consumismo, de supérfluos. A gente pode viver só do essencial. A gente vê a questão de novas alternativas que você pode criar. O próprio comércio, muita gente achava que eu conversando com um comerciante, ele dizendo, rapaz, isso me trouxe tanta coisa que eu nunca pensei que a internet, que ela era tão importante para eu vender o produto e agora eu vejo como é importante. Então tem coisas também que a crise está ensinando a cada um. Tem muita pergunta aqui. Deixa eu ver. Sônia diz assim, eu gostaria de saber de quem pega remédio no Hospital do Câncer, no Recife. Como é que faz para pegar? Tem alguma... Como é o nome dela? É Sônia Silva. Bruno, Sônia, eu peço para você, por favor, entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social. Bota o telefone na tela, Naldinho. Com daqueles contatos lá da Prefeitura que a gente disponibilizou. E aí, entrar em contato, porque a gente vai orientar você nesse caso. Luciano perguntando o que é que você vai fazer com a merenda escolar para ela não estragar. A merenda escolar, inclusive, foi aprovado, acho que na Câmara dos Deputados, ontem ou foi antes de ontem. A gente recolheu a merenda escolar que tinha nas escolas. Os produtos perecíveis, como carne, frango, né, que a gente já tem, nós encaminhamos para o Hospital Municipal, para o Lar dos Idosos, né, o Abrigo São Vicente, e para o Lar dos Anjos, né, das crianças. E as outras coisas que são perecíveis, nós estamos organizando as cestas básicas, e aí nós estamos fazendo a aquisição de mais outros produtos para montar mais um quantitativo de cestas básicas, e aí nós vamos estar distribuindo. E as crianças, as famílias vulneráveis, principalmente dessas crianças, né, que estudavam, que dependem da merenda, eles vão estar recebendo essa cesta básica. Aloysio Valdir está dizendo que o filho dele não recebeu nenhuma tarefa online. Tem que saber qual é a escola e como é que cadastra, né? Então, Aloysio, é importante você entrar em contato com o diretor da sua escola, com a professora, com a diretora, porque eles vão estar encaminhando para você. Jéssica Emanuele, ela diz assim, essa lei 48.857 liberou a abertura do comércio? Não, esse decreto, ele não liberou a abertura do comércio. Ele, como foi que eu estou dizendo, essa questão ele só serviços essenciais, farmácias, supermercados, padarias, né, frigoríficos, então açougues, então o que vende gêneros alimentícios, e disciplinou a questão das lojas de material de construção, que elas podem ser um ponto de entrega da mercadoria, né, de coleta da mercadoria. Você pode ir lá coletar a sua mercadoria que você comprou, e a casa de construção pode estar também entregando na sua casa. Então, não abriu não. Carla Janaína diz que, Débora, eu estou sem trabalho, faz 2 semanas, tenho 2 filhos, estou com 7 meses de grávida, como é que eu faço para não passar fome? Exatamente, você pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, que a gente vai estar providenciando também essa questão da alimentação. Ana Moraes quer saber como é que fica a situação dos contratados que foram afastados. Eles serão afastados, e aí assim que retomar as atividades, eles serão retomados, Marinha. Erivaldo Nery diz que muita gente na cidade não está dando a importância, foi na rua, muita gente passeando, caminhando, olhando, estão nos bancos. Então, até assim, Motinho, importante, as pessoas que forem no banco, sacou seu dinheiro, volta para casa. O Bradesco está fazendo da seguinte forma, ele pode ter visto algumas pessoas na praça. Como é que o Bradesco está fazendo? As pessoas chegam lá, ele entrega a senha, e até Cajuru fica na frente, né, com um megafone, com um microfone, e vai chamando as pessoas pela senha. Então, as pessoas estão ficando na praça, espalhados,
e aí ele vai chamando. Então deve ter sido isso, Erivaldo. A Dailza Barros diz assim, o comércio vai abrir quando? A gente precisa trabalhar. Tem previsão? Não, as lojas continuam fechadas, o que abre são serviços essenciais, bens essenciais, como padarias, farmácias, supermercados e casa de construção, nesse momento que eu disse, dessa forma, viu, minha gente? Casa de construção é ponto de coleta da mercadoria e a casa de construção pode fazer a entrega. Não é para ela estar abrindo e as pessoas estão indo visitar e entrar na loja de construção, não. Erivaldo Alves, assim, oi Débora, como é que pode ser feito desse dinheiro que vocês estão falando? Eu acho que deve ser o do governo federal. Pronto, o presidente da República anunciou, né, que essa medida, esse pacote, mas ainda não tem nada materializado, não tem nada que chegou aos municípios, então a gente não sabe ainda como vai ser isso. Eu estou dizendo isso agora, né, quase 1h30 da tarde de hoje, sexta-feira, então a gente ainda não recebeu nenhum comunicado. Quiterinha Almeida, Vevete, Motinha, pergunta aí à prefeita se tem alguma preocupação, além das doenças, com essas chuvas que estão no Nordeste. Eu moro aqui perto do Rio e estou preocupada com a limpeza do açude, a frente açude velho, esse rio, do Rio Una. A Defesa Civil do nosso município, a presidência está com o secretário Teminha, a Defesa Civil, ela está também fazendo, além da orientação na questão de ações para o combate do coronavírus aqui no nosso município. Eles, inclusive, hoje, Motinha, estão naquela região ali de Serra Verde, em várias localidades também. Então, a gente está acompanhando e está monitorando também essa questão das chuvas. Inclusive, nós atuamos lá na Baixada do Castelo, fomos também no loteamento Joaquim Silva Costa. Então, a gente está acompanhando isso também, Motinha. Renata Lima, quer saber se vai ter feira de gado amanhã? Não. As feiras de animais no estado de Pernambuco, e eu acredito que seja isso no Brasil todo, elas estão proibidas. Carla Janaína, prefeita Débora, para a cidade de São Bento, como é que vai ser feito? Na verdade, a pessoa está preocupada, Célio, é o que deve fazer, todos eles, a pergunta é sobre esse dinheiro ainda, acho que estão entrando agora, desse dinheiro dos R$600, eles querem saber como é que faz para receber. Na verdade, pronto, você está esperando ainda, né? Não é lei. O Corona Vault, que ele anunciou na televisão, foi aprovado na Câmara dos Deputados, deve ser hoje aprovado no Senado Federal, depois o presidente vai sancionar e eu acredito que eles vão mandar as orientações para os municípios fazerem o cadastro das pessoas, certo? Então é assim que a gente receber orientações, a gente vai estar colocando toda a nossa equipe e vendo uma forma que vocês possam estar se cadastrando. Muita gente aqui parabenizando o hospital, como o Márcia Farias disse, foi no hospital, a higienização maravilhosa. Então muita gente aqui está parabenizando. Inclusive, Motinha, a gente já está recebendo já alguns materiais que nós estamos equipando também o hospital. Estamos fazendo a aquisição de macas, daquelas poltronas reclináveis, de material, de medicamentos. A gente já está organizando também isso. Erivaldo Alves traz uma pergunta muito boa que você falou, aí você pode até explicar melhor. Ele diz assim, Débora, eu tenho uma casa em construção, no caso ele está construindo uma casa, ele diz assim, eu posso fazer o pedido só da Telecare? Você não pode comprar tudo, né? Pode fazer o pedido, não pode, a loja está aberta, não é isso? É porque ele deve estar perguntando, Motinha, não é sobre as coisas de construção, porque as obras de construção civil, elas estão suspensas. Sim. Né? Elas não podem ser feitas. Por quê? Pelo risco de contaminação que tem ali naquela obra, entre os pedreiros, entre as pessoas que estão trabalhando na obra. Então, só obras que são essenciais ao abastecimento humano, obras de saneamento, obras que foram essenciais. As outras obras, elas foram suspensas, elas não podem acontecer. Pois é, então comprar a loja. Agora vamos dizer o seguinte, você está em casa, você está em casa, nesse período de chuva, você tem que fazer um reparo no seu telhado, né? Isso é essencial, então você pode estar fazendo esse reparo, Motinha. Então é importante falar, as obras que são essenciais para a segurança das pessoas, elas podem ser feitas, entendeu? Ana Moraes, assim, e sobre quem tem empréstimo consignado no Bradesco, no banco, ok? Vai ter tempo para voltar a pagar? Essa orientação, essa questão sobre empréstimo consignado, porque ela não deve à prefeitura, ela deve ao banco. Né? Então, ela tem que procurar saber, junto ao banco, né, como é que vai ser feito essa suspensão do empréstimo. E aqui também, Motinha, nós estamos com um grupo de advogados que são do CREAS, e você só vai mandar também sua dúvida para o telefone da assessoria,
e eles estão também tirando as dúvidas da população contra essas coisas, sobre pagamento de aluguel, como é que você pode fazer para diminuir o preço do aluguel, se você pode ou não negociar com o locatário, essa questão de empréstimos consignados, de preços abusivos também. Então, os advogados do CREAS, eles estão passando também essas orientações para a população. Muita gente perguntando, e são perguntas, agora vai vir as partes de bancos agora. Você que é advogada também, procuradora federal, Luciana Aguiar, ela diz assim, e quem comprou casa financiada pela Caixa Econômica Federal, por não estar trabalhando, não tem como pagar a parcela, será que tem tempo para pagar? A Caixa vai... A Caixa, eu já vi alguma coisa sobre a Caixa Econômica, Montinha, que a Caixa Econômica já tinha suspendido a exigência de alguns pagamentos. Então, eu peço para você entrar em contato com a assessoria da Prefeitura, mandar a sua solicitação de dúvida, porque a gente pode estar também informando a você do que a gente sabe. Mas é importante que você esteja entrando em contato com a Caixa Econômica, né, com aquele seu canal de 0800 que a Caixa disponibiliza para que você possa estar procurando se informar também, Motinha. Não saiu ainda nada sobre isso. Né? Não saiu ainda nada sobre isso. Vou fazer as perguntas cruzadas agora, uma da TV SB, uma da TV Diário, que bateu. A Edith Almeida diz assim, tem pessoas chegando de Santa Catarina hoje, elas podem circular na cidade? E ela em Pacheco vai e faz uma pergunta e uma afirmação. Ela diz assim, não deveria ter uma punição para as pessoas que não cumprem a quarentena, principalmente que fica chegando de outros estados e fica caminhando pela cidade de São Bento? Pode sim, Motinha. Inclusive, tem uma recomendação do Ministério Público, o próprio Ministério Público foi já na rádio aqui da São Bento FM e disse isso, né? As pessoas que não cumprem a quarentena, elas têm obrigação, porque as pessoas que chegam, né, de uma região que está bem afetada, ela pode estar com vírus, ela pode estar andando na cidade e estar contaminando as pessoas. Inclusive, é crime. O artigo 268 do Código Penal, as pessoas podem sim ser penalizadas, né? Então não pode. E é importante que, se vocês souberem de alguém, a própria família, os pessoas que são vizinhos, estarem comunicando à Prefeitura Municipal. Tem um telefone, Naldinho, colocar aquele telefone, né, que as pessoas podem informar sobre isso. Pois Maria do Socorro Soares, assim, enquanto aos EPIs, para os agentes de saúde, e agentes de endemias, quando serão entregues? Eles estão trabalhando? Eles já estão trabalhando com os equipamentos. Eles já estão trabalhando com os equipamentos, todos os profissionais. Inclusive, Motinha, quando teve o primeiro caso, né, de coronavírus no Brasil, nós já corremos e compramos os EPIs, e compramos álcool em gel, compramos medicação. Nós já nos antecipamos e por isso que nós tivemos equipamentos de segurança para entregar esses profissionais que estão na linha de frente. Hoje, muitos municípios não estão conseguindo comprar EPI, porque os fornecedores não estão tendo mercadoria para entregar. Então, os profissionais que estão trabalhando, eles já estão trabalhando com os EPI. Boa. Ceciliane Silva, assim, prefeita, desde que começou a quarentena, eu me tranquei dentro de casa, estou tomando todos os cuidados, eu sou de um grupo de risco, mas eu vejo muitas pessoas sem nem se importar, então tudo andando. Quais seriam as medidas sobre essas pessoas que estão sem colaborar? Ela está preocupada, né? Exatamente isso. A gente tem que, como estou dizendo, o maior inimigo, o número é esse. Né? E as pessoas terem consciência, Motinha. As pessoas precisam ter consciência. Né? Essa é uma guerra, porque isso é uma guerra, minha gente. Verdade. Isso é uma guerra. A gente só vai ganhar essa guerra com a consciência das pessoas, com o amor ao próximo. Você não pensar no seu próprio umbigo. Você pensar na coletividade. Né? Tudo isso, né, que está acontecendo, né, Deus está trazendo e está acontecendo para que a gente possa refletir, né, da nossa consciência como cidadão, né, como é que a gente está, será que a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente estava, será que a gente pode pensar no próximo? Verdade. A Dael Lima, um abraço, a grande Adael, ela diz assim, Débora, como é que pode ser feita uma fiscalização aos supermercados? Porque tem alguns mercados que estão superfaturando o preço. Exatamente. Esse grupo, inclusive o Ministério Público, montou já aqui em São Bento um inquérito administrativo, recebendo essas denúncias. Então, você pode entrar em contato com o Ministério Público para estar denunciando esse preço abusivo. E uma orientação que a gente pede também. Se você vê algo que está com preço abusivo, você pedir a nota fiscal para você estar também
comprovando esse preço abusivo e podendo ingressar com ação. Abraço aqui, Natália Valença, parabenizando, grande abraço. Rosiane Azevedo também lhe parabenizando aqui pelas explicações. Cícero Aguiar dizendo, os mototaxistas podem trabalhar na feira amanhã? Os mototaxistas podem fazer as entregas, Motinha. Mas se você precisa comprar alguma coisa, você pode, por exemplo, mamãe não vai para a feira porque ela vai fazer 70 anos esse ano. Então ela já combinou com um dos mototaxistas para ir fazer a feira dela e comprar as coisas que precisa lá. Mas a Genesi tem muita pergunta na página Jardim do Agreste, não, se tu puder olhar aí, manda para cá, que só tem 2 telefones. Eu vou trazer o terceiro, mas obrigado a nosso querido Genesi está compartilhando. Magno Marcos diz assim, nosso presidente falou que só uma gripezinha. O que é que a prefeita acha disso? Eu não acho que seja uma gripezinha. O povo morrendo, né? Nós botou o número aqui de morte. Eu não acredito que seja só uma gripezinha, né? Não está sendo. Inclusive, Motinha, eu vou contar um caso aqui de um colega meu que se formou comigo na faculdade. Ele tem 40 e poucos anos e ele está internado na UTI. Então não é uma gripezinha, Motinha. Não é uma gripezinha. Entendeu? Neide Araújo, assim, prefeito, o que vocês estão fazendo com as famílias que estão com as suas crianças em casa? Aqui no Recife, na primeira semana, a gente recebeu alguns lanches, alguns lanches de cesta básica. E aqui em Nós vamos fazer a entrega das cestas básicas. A gente só está organizando isso. Quando for a partir da próxima semana, a gente já vai estar entregando a cesta básica. Porque a gente viu o seguinte, se a gente fosse entregar comida só para cada aluno, normalmente naquela casa não mora só uma pessoa. Tinha um aluno, mas tinha mais 5, 6 pessoas. Então a gente vai estar entregando a cesta básica para toda a família, Motinha. Pois é, a gente, na verdade, tudo isso é muito novo. As prefeituras se organizando para trabalhar. Eu queria parabenizar muito o pessoal que está empenhado, está trabalhando, se arriscando e todos. E assim, eu quero muito, Motinha, agradecer a todos os profissionais da saúde, quero agradecer a todos os outros profissionais que estão nos ajudando nas barreiras sanitárias, Secretaria de Assistência, de Infraestrutura, o pessoal da limpeza urbana. Eu quero agradecer a todas as pessoas, quero agradecer a todas as pessoas também dos serviços essenciais, do comércio, né, que é de produtos essenciais, que continuam trabalhando, né, que estão, né, também, né, nesse grande esforço. A população que está colaborando, então é muito importante esse momento que todo mundo esteja colaborando. Deixa eu ver aqui. Para você ver, Motinha, como a gente está aqui, aí começa a coçar o nariz. Veja como é fácil, você vai começar a coçar o nariz, então você tinha o intuito de coçar o rosto, de botar a mão no rosto. Então, para você ver como isso, a gente tem que ter muito cuidado. Pois é, eu mesmo sou do grupo de risco, eu tenho alergia. Aí está coçando o olho, aí você vai... O óculos também, quem usa óculos, é muito importante você estar lavando com muita frequência os óculos também, Motinha. Se eu espirrar por aí, vocês não dêem uma pisa em mim, viu? Porque eu tenho coriza, que é o problema de respiração. Jadios Cordeiro diz assim, para os idosos, isso aqui já na página Jardim do Agreste, a comunidade da Baixa não foi vacinada ainda. Veja, vamos falar sobre a vacinação. Nós já iniciamos a vacinação na última segunda-feira. Nós divulgamos um calendário, o Naldinho pode até botar aí na tela, o calendário da vacinação. Nós temos uma vacinação já iniciada na zona urbana, na zona urbana na cidade, como também na zona rural. Então essa só foi a primeira semana. Ainda vai continuar, na próxima semana outras ruas serão visitadas, outros sítios serão visitados. No próximo domingo, a gente vai estar também, sem você precisar sair de dentro do carro, lá na Praça Cônego João Rodrigues, ali por trás da igreja, a gente vai estar com um drive-thru. Como é? Você, o idoso, traz o seu cartão do SUS e o seu documento de identidade. Né? Você vem dentro do seu próprio carro, vai ter um profissional da saúde vacinando. Então, a gente vai estar também no próximo domingo fazendo isso. E aí, na próxima semana, na segunda-feira, a gente já vai estar com outro calendário. Nós já iniciamos e aí vai continuar. Então, fique tranquilo, a gente vai conseguir vacinar todo mundo. Pois é, se ainda não passou na sua rua, mas ainda vai passar. Se ainda não passou no seu sítio, ainda vai passar. E aí, nesse primeiro momento, a vacinação
é para os idosos, as pessoas com mais de 60 anos. Deixa eu ver, e os profissionais de saúde. Graziele fez uma pergunta aqui na TV SB1, mas aí vê minha pergunta, mas aí pulou, já vi essa, faça de novo, Graziele, pode passar aqui. Karina Aparecida diz assim, prefeita, as pessoas carentes que estão sem trabalhar recebem a cesta básica, elas devem estar preocupadas no sentido assim, é só para usar quem tem filho ou não, vai ser não, quem é não, carente? para todas as famílias, Motinha, para todas as famílias carentes, a gente já tem um cadastro, então para todas as famílias, elas vão carentes, a gente vai estar organizando e entregando a cesta básica. E assim eu quero dizer, Motinha, a gente não vai conseguir fazer tudo, né? Mas a gente está se esforçando para tudo que a gente está dando o nosso melhor, a gente está se reunindo, a gente está se organizando, para a gente fazer tudo aquilo, pensando principalmente nas pessoas que mais precisam, Motinha. Naquelas pessoas que estão na maior vulnerabilidade, nas pessoas mais carentes. É isso que a gente está fazendo. Pode ser que a gente não consiga atender a todo mundo. E é muito fácil algumas pessoas chegarem e criticarem, dizendo que não está sendo suficiente. Né? E realmente a gente não vai conseguir atender a todo mundo. A gente não vai conseguir atender a todas as necessidades de todo mundo. Mas o nosso melhor, o que a gente pode fazer, o que a gente vai atrás, a gente vai estar dando o nosso melhor, pensando nas pessoas que mais precisam, Motinha. E outra coisa, a gente não está se escondendo, a gente está indo, né, a gente está enfrentando com muita responsabilidade, com muita seriedade tudo isso. Thaís, e eu tenho certeza que a gente vai vencer juntos. Thaís, minha amiga Thaís, na abraçada lá no Agra, ela diz assim, o comércio, olha, você sabe que o comércio já está abrindo as portas, tudo, é? Não, não está, o comércio não está abrindo, né? O comércio não está abrindo. Né? O que está aberto é supermercados, padarias, farmácias, né? É o que está aberto. Né? O comércio não pode abrir. Rosângela Cordeiro diz assim, eu tenho 43 anos e eu tenho um histórico de pneumonia. Eu tomo a vacina? Nesse momento agora, a vacinação é para as pessoas, para os idosos e os profissionais da saúde. Na próxima fase, quando for os doentes crônicos, né, que tem alguma doença crônica, aí é que vai ter a vacinação. Mas eu acredito que é depois do dia, eu acho que é em abril, Motinha. Em abril. Ilana Maís diz assim, quando vai ser a entrega desses alimentos? Na próxima semana. Na próxima semana a gente vai estar fazendo essa entrega, se Deus quiser. Gente aqui. Graciela, agora chegou, Graciela. Quem tem prestações vencidas de lojas no município, o que é que pode ser feito? Você pode entrar em contato, né? Você pode entrar em contato com a loja, e aí a loja pode pedir para entregar lá, né? E pegar na sua casa, ou então você fazer um depósito bancário, uma transferência. Todo mundo tem hoje o aplicativo, né, para a conta da loja. Eu acho que o momento, inclusive, é de conversa, não é só. Exatamente. Sei que devo, mas eu estou desempregado, tá? Quando eu puder. Então aí você entrar em contato e ver, Motinha, como fazer. Pois é. Estamos chegando ao final, são 1h41. A prefeita daqui a pouquinho vai estar em Lajedo, na Asas FM, tem entrevista com o Ednaldo Guedes. Débora, eu queria agradecer muito a você, deixar você aqui à disposição para conversar com o povo de São Bento, as pessoas que estão lhe assistindo agora. Motinha, eu quero aqui agradecer a todas as pessoas, né? Quero agradecer a todos os profissionais, quero agradecer a nossa equipe, quero agradecer a todos vocês da imprensa, quero agradecer a todos, mas a todos os colaboradores do nosso município, eu quero agradecer ao povo de São Bento do Una. Quero agradecer e dizer que a gente vai ganhar. É um momento difícil, é um momento muito difícil, mas muito difícil para todo mundo. É um momento difícil para todas as famílias, é um momento difícil para todo o comércio, é um momento difícil para todas as pessoas. Mas com muita fé, né, com a união, né, trabalhando firme, a gente vai conseguir vencer, a gente vai conseguir superar esse momento. E com informações, a gente está à disposição, né, o pessoal da comunicação, os meios de comunicação, vocês que são da imprensa, vocês estão fornecendo muita informação. Então a população acompanhar, seguir, vamos ter calma, vamos ter paciência. Né? É um momento, às vezes a gente olha assim, dá medo. Não vou dizer a vocês que dá, que você quando vê assim, você chega a ter medo, você tem ansiedade. Mas vamos seguir as orientações. Nada do que a gente está fazendo de forma irresponsável. É tudo com muita responsabilidade. A gente pensa muito e a nossa prioridade é a vida de cada um de vocês. É a vida das pessoas. Então, a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir. Contem conosco, contem com o governo municipal, contem com a nossa colaboração, né? Contem com o nosso respeito. A gente vai enfrentar, né? Vamos enfrentar juntos,
mais esse momento de muita dificuldade. Eu acredito que a gente nunca viveu um momento tão difícil, mas a gente vai conseguir, né? Com muita fé em Deus. Eu quero agradecer também aqui em Motinha a todas as igrejas, né? E aqui incluir todas as igrejas evangélicas, todos os cultos, todas as religiões, né? Quero agradecer a todas as mensagens que a gente recebe. É muito importante que a gente também esteja bem, né? É um momento difícil, mas é um momento onde a gente tem que ter muita fé, muita esperança. A gente vive também de esperança. A gente enfrenta um momento de dificuldade, mas quando a gente tem fé que o amanhã, né, que o futuro, né, isso vai passar, e a gente sabe que isso vai passar. Isso vai passar. E a primavera vai voltar e vai florescer. Né? E que a gente aprenda também, Motinha, a gente olhe tudo que está acontecendo, a gente faça uma reflexão. Né? Uma reflexão da nossa vida como comunidade, da nossa vida como cidadão, como cristão. É muito importante também a gente analisar isso. Então, nós vamos conseguir, mas nós vamos conseguir juntos, unidos. Né? E vamos seguir em frente. A gente vai continuar com as nossas redes sociais, com a comunicação. Estamos à disposição de cada um de vocês também. Muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês. Vamos nos cuidar e continuar em casa, continuar seguindo as orientações. Pois é, são 12 horas, 1 hora e 44 minutos. Eu quero encerrar aqui o programa. Agradecer à prefeita Débora Almeida por ter mais uma vez estado aqui. Avisar que novamente, né, que daqui a pouquinho ela vai estar na Asas FM, a TV Diário vai fazer a transmissão ao vivo de lá, com o Etnaldo Guedes e a prefeita Débora, e dizer a vocês que é isso, vamos ter mais fé. Deus está nos ensinando, Débora, sabe, a ficar em casa. Muita gente mal ficava em casa com a família, também tem esse lado. Deus está nos ensinando a ter paciência com o outro, e está dando uma missão. Para que a gente possa sobreviver, nós temos que cuidar da gente e do próximo, quando muita gente não pensava no próximo. Então, é preciso que a gente observe isso. Na história da Bíblia, eu não sou especialista para isso, mas veja que teve vários momentos que aconteceu exatamente o que está acontecendo agora. Lá com Noé na arca, quando ninguém acreditou. Lá no Egito, Noé, quando construiu a arca, não estava chovendo. Não estava chovendo. Você até botou essa mensagem. Ninguém, isso é um louco, ninguém acreditava. Lá em Moisés, quando ele também pediu, olha, o anjo da morte vai passar pelas ruas, fiquem em casa. Quem ficou, sobreviveu. Então, é mais uma experiência que Deus nos dá para que a gente seja melhor, para que a gente mude o mundo, para que a intolerância termine e que talvez ele esteja apenas esperando que a gente esteja esse carinho que você diz, esse amor pelo próximo, nos cuidar, não ir para a rua, ficar em casa para que o outro não pegue, fazer um favor. Eu vi muita gente no Facebook dizendo, eu compro para um velhinho que tem aqui em casa, se precisar eu vou idoso, Então, é isso, talvez Deus está mostrando a gente, eu tenho certeza disso, que nós devemos ser melhor, está mostrando e revelando quem são os nossos verdadeiros líderes e políticos que estão se doando, que estão nas ruas, que também têm vida e têm família, mas está na prefeitura, na porta, na rua, no bairro, socorrendo quem mais precisa. E tudo tem um propósito, já dizia São Agostinho. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, Deus está permitindo que a gente seja um ser humano melhor. Exatamente, Motinha. Então, Deus abençoe todos. Vamos continuar firme e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus quiser, vamos vencer com união. Tchau, fique com Deus. Vamos rezar todo dia, antes de dormir, deita, reza, pede ao Senhor, a gente vai sair disso. Unidos venceremos, se Deus quiser. Até daqui a pouquinho pela Asas FM.